Na decisão de hoje, o desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho afirmou que o afastamento da presidente do IPHAN poderia causar inegáveis prejuízos a atividades administrativas e às políticas públicas. Para o magistrado, a suspensão poderia causar grave lesão à ordem administrativa. Análise agora de José Maria Trindade, aqui com a gente hoje no nosso estúdio em São Paulo. Boa noite, Zé. Salve, muito boa noite. Gosto muito de ser recebido aqui. Boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, o patrimônio histórico nacional é muito importante. Não se admite um país sem memória, sem passado. É preciso, sim, preservar. Mas o que está acontecendo, e o presidente Jair Bolsonaro mostrou, é que existem entraves para o progresso, para conclusões. E lembro mais uma vez da coerência da campanha, do discurso de campanha com a gestão. O que ele quis dizer com esse discurso aí é o seguinte, é que existem pessoas impregnadas no governo que têm o objetivo de atrapalhar a gestão. E isso é a mesma coisa do setor de meio ambiente, né? E do IPHAN. Não é só porque apareceu um caco de azulejo que se pode impedir a construção de uma obra. Outra coisa, o meio ambiente. É preciso responder rapidamente à demanda. Se houve interferência no meio ambiente e de que maneira isto pode ser solucionado. Se não pode ser solucionado, está acabado. Mas a resposta tem que ser rápida. Foi como prometeu o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Isto é desburocratizar. Olha, o governo, não o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas o Estado geral brasileiro, é cheio de chiqueirinhos. O ministro Paulo Guedes tem razão. São chiqueirinhos, são cartórios que estão incrustados para vender facilidades diante de uma dificuldade de um caco de azulejo, né? Não é assim, não é exatamente assim. E o presidente arca com a gestão, com a responsabilidade da gestão. Então, o juiz está certo ao dizer que poderá ter e terá prejuízos incompatíveis com o cargo. Então, quem gere, quem nomeia e quem demite é o presidente da República que assume as responsabilidades dos atos. Há uma inversão, há uma tentativa de tirar do executivo a sua principal função, que é de gerir, ou seja, admitir, demitir e pagar contra-cheques. O resto é só consequência disso. Então, o presidente, na verdade, com esta fala, quis dizer o seguinte: não se pode criar feudos no Estado para impedir a construção. Perseguir um aliado do presidente Jair Bolsonaro, aí já é o fim do mundo, né? Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, muito bem em São Paulo, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, e boa noite a todos. Olha, isso tem um aspecto de guerra particular, né? Fora essa questão administrativa e judicial, existe uma guerra particular. O presidente parece que tem um certo prazer em dizer que nem sabia o que era IPHAN, e é claro que os intelectualoides que estão vivendo do antibolsonarismo entram em êxtase com isso. Meu Deus, olha só, um presidente que nem sabe o que é o IPHAN. O presidente talvez faça isso deliberadamente, mas, evidentemente, que a função dele é manter sob a sua cadeia de comando pessoas que saibam o que é o IPHAN, que saibam valorizar o IPHAN e que não possam também transigir com o uso do IPHAN para fazer política, que é o que aparentemente se passou aí. E aí é claro que, olhando o outro lado da moeda, né, quer dizer, já examinamos aí a tirada do presidente e o jeito que ele diz que ripou, etc. Isso tudo leva esses que estão vivendo do antibolsonarismo realmente a um frisson, porque eles vivem disso, né? Olha, tem ali um poder obscuro, ignaro, e nós somos a luz, né? Mas, por outro lado, nós temos as boquinhas, né? Nós temos, eu não estou colocando a lupa especificamente sobre o IPHAN, mas a gente sabe que na máquina pública, né, em diversos órgãos, e quanto mais se faz necessário, né, uma suposta
um suposto preparo intelectual, cultural, histórico e filosófico, né? Mas, infelizmente, você vê o contrabando do conhecimento para o fisiologismo, né? Quer dizer, são aqueles que eu chamei de intelectualoides, né? Que ficam ali afetando essa postura de intelectuais para ocupar espaços públicos, né? E para fazer política, exercer suas preferências, como aconteceu nesse caso. Então, evidentemente que, em termos administrativos, o presidente identificou ali um mau uso, né, provavelmente um aparelhamento da instituição, e trocou seus integrantes. Está certo, não pode... A justiça, nem comentei isso, né, essa justiça essa decisão, né, em primeira instância de tirar a presidente, isso essa tentação absurda, bruta, estúpida, que nós estamos vendo aí no judiciário brasileiro, de querer se meter em tudo e criar situações que, na verdade, são de política e não de justiça. Ana Paula Henkel, boa tarde, Ana. Bom começo de semana por aí. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, muito bem aí do lado do nosso mestre Augusto Nunes. Boa noite, mestre. Boa noite, Fiuza. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, já dá para ver muito bem, né, quem anda mandando no Brasil é o judiciário. Nós praticamente não temos mais legislativo, não temos mais o executivo. Nós falamos tanto aqui da prerrogativa do executivo, né, de trocar ali a ordem, de trocar, de mexer na Polícia Federal, de colocar ali no cargo do comando do chefe da Polícia Federal, é uma prerrogativa do executivo. No entanto, isso foi politizado, foi parar no judiciário, tudo no Brasil para no judiciário, e o judiciário vem decidindo absolutamente tudo em relação a assuntos que não são da prerrogativa do judiciário. Agora, o que mostra o que esse desembargador considerou aí, né, a justiça suspendendo essa liminar, isso mostra que muitos desembargadores, muitos juízes, muitas peças aí do judiciário brasileiro que deveriam se atentar apenas à nossa Constituição, às leis, seguem o que o comando maior, o tribunal mais alto, né, a nossa mais alta corte do Brasil faz. E quando você tem o aval de um ativismo político, de uma militância do STF, desta composição do STF, esse efeito cascata ele desce de uma maneira natural, né? Agora, não custa a gente falar que desde 2018, quando o presidente, então candidato, né, Jair Bolsonaro, foi eleito presidente, entrou em 2019 como presidente do Brasil, o que nós mais ouvimos, que o Brasil ia viver sob uma ditadura, que a nossa democracia estava ameaçada. E hoje, né, 3 anos aí dentro da administração do presidente Jair Bolsonaro, nós realmente temos que concordar com essas pessoas, Vitor. Nossa democracia anda ameaçada, sim, mas não é pelo presidente Jair Bolsonaro, não é por essa administração, mas por esse ativismo porco, essa militância, né, de muitos do Poder Judiciário. Ainda existem exceções dentro do Poder Judiciário no Brasil, sabemos disso, principalmente na primeira instância, mas infelizmente essas pessoas do Judiciário são as exceções, né, e deveriam ser as regras. E aí a gente vê que nosso caminho aí é longo, nós temos que pensar em 2022, pensando também no presidente que será eleito o ano que vem, que vai colocar mais 2 integrantes dentro do Supremo Tribunal Federal, mais 2 indicações em 2023, porque se o Supremo Tribunal Federal dá o exemplo desse ativismo todo, dessa militância, né, uma corte que virou uma corte política e ativista não constitucional, obviamente que esse efeito cascata vai descer de uma forma orgânica, de uma forma tranquila, até porque não há nenhuma punição, né, Vitor? Nós vimos muito bem o STF aí prender de ofício um parlamentar, o deputado Daniel Silveira, e a própria Câmara se ajoelhar ali e o Senado não levar adiante o importante impeachment de um ministro que adora uma canetada inconstitucional. Nosso caminho é longo, Vitor. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu compadre Zé. Prazer ter você por aqui.
minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Bom, está acontecendo o previsto. Hoje o Supremo Tribunal Federal se mete em todos os assuntos. Essa interferência indevida está começando agora a ser praticada pelas instâncias inferiores. Todos os juízes estão se achando agora poderosos. E estão se achando integrantes de um poder que é mais igual que os outros. A Constituição estabelece que os poderes são iguais e independentes, mas o Judiciário decidiu que, por ser o poder moderador, na expressão do Toffoli, ministro Dias Toffoli, ele é mais que os outros. Como é que pode, olha a que ponto chega a insolência. Como é que pode um juiz se meter numa atribuição do Poder Executivo e especificamente do Presidente da República? Como é que ele pode avaliar a decisão de um funcionário de uma instituição que não pertence ao Judiciário? É a mesma coisa que alguém do Poder Executivo ou do Poder Legislativo interferir na vida dele. Agora, no caso, ele avaliou um funcionário público que decidiu que ocorreriam prejuízos às atividades administrativas e às políticas públicas. Mas é ele que traça políticas públicas, o juiz ou o judiciário. E que atividades administrativas? Que tal se o juiz, o Bolsonaro, pedisse o afastamento do juiz por prejuízos causados à política de combate ao desemprego? Estava para ser inaugurada uma loja, mais uma loja que oferece dezenas, centenas de empregos, e o juiz decidiu que não, né, em nome do patrimônio nacional. O que é que ele entende de patrimônio nacional? Então, como vocês estão vendo e como a gente vem advertindo aqui, o judiciário vai se expandindo. Ele vai entrando nas áreas dos outros, ou os demais poderes aí dão um basta, ou eles vão continuar nessa toada. E o negócio é o seguinte, o PT, enquanto esteve no poder, aparelhou todas as instituições, inclusive esta aqui, inclusive o patrimônio histórico. E o juiz decide que não, em nome disto, não pode, que está tudo pelo avesso. É hora de dar um basta. A insolência, repito, é essa a palavra, e a arrogância do Poder Judiciário. Eles não podem dar palpite nisso aí, não é atribuição deles.